A província de Hubei foi atingida por condições meteorológicas severas, onde mais de 50 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Na zona de Gamo, no sul da Etiópia, pelo menos 64 pessoas morreram após encostas saturadas cederem. O governo da Austrália anunciou hoje um investimento de 2 bilhões de dólares para combater os incêndios florestais que atingem o país. Era um sinal de que só as lembranças ficaram intactas. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu hoje o sul do Japão. Imagine acordar e descobrir que uma simples mudança na temperatura do oceano pode provocar secas devastadoras, enchentes históricas, incêndios florestais e bilhões de dólares em prejuízos ao redor do mundo. Agora imagine outra possibilidade. E se tudo isso não fosse apenas obra da natureza? Há décadas, milhões de pessoas acreditam que o governo e grandes organizações possuem tecnologias capazes de alterar o clima. Para alguns, o El Niño seria apenas um fenômeno natural. Para outros, ele poderia estar sendo intensificado por interesses que poucos conhecem. Mas afinal, o que realmente sabemos? Neste vídeo vamos mergulhar no fenômeno climático mais poderoso do planeta, entender como ele funciona, conhecer as maiores catástrofes associadas a ele e descobrir por que tantas teorias surgiram em torno deste assunto. Prepare-se, porque algumas coincidências realmente chamam a atenção. O que é o El Niño? Tudo começa no Oceano Pacífico. Normalmente, os ventos empurram as águas quentes em direção à Ásia e à Oceania. Enquanto isso, águas mais frias sobem próximo à costa da América do Sul. Esse equilíbrio influencia praticamente todo o sistema climático do planeta. Mas de tempos em tempos algo muda. Os ventos enfraquecem, as águas quentes voltam para a região central a leste do Pacífico. A temperatura do oceano aumenta e essa mudança aparentemente pequena desencadeia um efeito dominó gigantesco. É exatamente isso que chamamos de El Niño. O calor liberado pelo oceano altera a circulação da atmosfera e modifica padrões de chuva, temperatura e ventos em diversos continentes. É como jogar uma pedra em um lago. A pedra cai em apenas um único ponto, mas as ondas se espalham para todos os lados quando o planeta sai do normal. Os impactos do El Niño não acontecem apenas perto do oceano. Eles podem atingir praticamente o mundo inteiro. Na América do Sul, algumas regiões enfrentam chuvas intensas e enchentes. Outras sofrem com secas prolongadas. Na Austrália, o risco de incêndios florestais aumenta drasticamente. Na Ásia, plantações inteiras podem ser destruídas. E na África, milhões de pessoas enfrentam falta de alimentos devido a mudanças nas chuvas. Tudo isso provocado por uma alteração na temperatura do mar. É impressionante pensar que um fenômeno iniciado no Pacífico possa influenciar pessoas que vivem do outro lado do mundo. As maiores catástrofes. Alguns episódios de El Niño ficaram marcados na história. O evento de 1982 foi tão intenso que surpreendeu até os cientistas. Enchentes destruíram cidades inteiras, milhares de pessoas perderam suas casas. A economia de diversos países sofreu enormes prejuízos. Mas foi em 1997 que o mundo testemunhou um dos eventos mais fortes já registrados. Secas extremas favoreceram incêndios gigantescos na Indonésia. A fumaça cobriu países inteiros durante semanas. Enquanto isso, outras regiões enfrentavam enchentes históricas. Em 2015 e 2016, outro El Niño extremamente intenso coincidiu com recordes de temperatura global, agravando impactos ambientais e econômicos em vários continentes. Quando eventos assim acontecem, não são apenas desastres naturais, são impactos na agricultura, na geração de energia, no preço dos alimentos, na própria economia e até na estabilidade política de alguns países. Agora surge uma pergunta interessante. Se o clima influencia praticamente tudo, será que controlar o clima significaria controlar também parte da economia mundial? Ao longo da história, diversos países investiram bilhões em pesquisas relacionadas à atmosfera. Existe um motivo simples: prever o clima significa proteger plantações, cidades,
rotas comerciais e operações militares. Mas algumas pessoas acreditam que esses estudos foram além da previsão. Segundo teorias populares, haveria tecnologias capazes de influenciar fenômenos atmosféricos em pequena escala. Essas ideias frequentemente citam projetos militares ou científicos, mas não existem evidências confiáveis de que qualquer governo consiga criar ou controlar fenômenos como o próprio El Niño, que envolve quantidades gigantescas de energia e processos naturais globais. Mesmo assim, a possibilidade desperta curiosidade e alimenta debates há décadas. Mas por que existem tantas teorias? O ser humano tem dificuldade em aceitar que eventos tão devastadores aconteçam simplesmente por processos naturais. Quando uma enchente destrói uma cidade, quando uma seca acaba com a plantação, quando incêndios consomem milhares de hectares, é natural procurar algum culpado. Foi exatamente assim que diversas teorias surgiram. Na internet a gente vê vários vídeos que têm milhares de visualizações, afirmando que governos manipulam furacões, terremotos e até tempestades. Alguns apontam coincidências entre eventos climáticos extremos e divisões políticas importantes. Outros interpretam tecnologias de monitoramento atmosféricos como se fossem ferramentas de controle. Mas coincidência, infelizmente, não é evidência. E até hoje, nenhuma investigação científica demonstrou que exista um sistema capaz de controlar um fenômeno global, como o próprio El Niño. O futuro do clima. Existe, porém, uma preocupação muito real. O aquecimento global pode influenciar a intensidade e os impactos dos eventos do El Niño. Oceanos mais quentes armazenam mais energia. Atmosferas mais quentes retêm mais vapor de água. Isso pode potencializar alguns extremos climáticos. Ainda há muita pesquisa em andamento para entender exatamente como essas interações ocorrerão nas próximas décadas. Mas a comunidade científica concorda que compreender esses processos é essencial para reduzir os riscos. Ou seja, mesmo que ninguém controle o El Niño, suas consequências podem se tornar mais severas em um planeta em aquecimento. Conclusão. O El Niño continua sendo um dos maiores mistérios naturais do planeta. Sabemos como ele começa, sabemos como altera o clima, sabemos que já provocou alguma das maiores catástrofes ambientais da história moderna, mas ainda estamos longe de compreender todos os detalhes do seu funcionamento. Ao mesmo tempo, teorias sobre manipulação climática continuam despertando curiosidade. Elas fazem sucesso porque misturam medo, tecnologia e acontecimentos reais. Entretanto, até o momento, não há uma evidência científica de que o governo consiga controlar ou provocar um fenômeno de escala do El Niño. Talvez seja porque essas evidências científicas sejam estimuladas com incentivos pelo próprio governo, que as dizem que não faz nada. E talvez uma outra lição seja que a natureza possui um poder tão gigantesco que muitas vezes parece impossível acreditar que tudo isso aconteça sem intervenção humana. E justamente por isso surgem tantas perguntas. Será que um dia a humanidade será capaz de influenciar o clima em larga escala? Ou continuaremos apenas tentando entender dos sistemas mais complexos da Terra? Enquanto essa resposta não chega, uma coisa é certa. Sempre que as águas do Pacífico começarem a aquecer, o mundo inteiro voltará seus olhos para o oceano, esperando descobrir qual será o próximo capítulo dessa força extraordinária da natureza. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais mini documentários sobre fenômenos naturais, mistérios científicos e teorias que dividem opiniões, já deixa seu like e se inscreve no canal e ative as notificações. Eu aqui contei apenas os fatos e não simplesmente as teorias, porque eu sei que existem muitas teorias boas e quem sabe eu possa trazer elas aqui. Mas aqui eu quis trazer um conhecimento público que talvez muitas pessoas só escutam falar, mas não sabem ao certo o que significa o El Niño. Mas eu entendo que existam muitas teorias extremamente boas sobre o assunto, inclusive que eu acredito. Então se você quer as teorias que rondam o El Niño, já deixa aqui nos comentários. E se você também acha que é apenas um fenômeno natural, também já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui é uma democracia, por enquanto.